Fala galera, estamos aqui de volta e hoje nós vamos resolver uma questão de matemática que tem a ver com funções trigonométricas, em especial a função seno, né? Vamos ver a questão, diz assim, ó, no plano cartesiano xy, em que a unidade é adotada nos eixos OX e OY é o metro, um arquiteto projetou uma calçada a ser construída na orla de uma praia, na orla reta de uma praia. No piso serão desenhadas ondas representadas pelos gráficos das funções f de x é igual a 4 seno de x e g de x que é igual a 3 mais 4 seno de x. O gráfico de f tangenciará uma margem da calçada e o de g tangenciará outra margem, conforme mostra a figura. Calcule então a largura h da calçada em metro. Então nós temos aqui essa situação aqui, deixa eu só aqui desenhar aqui, deixar bem claro. Então nós temos aqui essas duas funções, a calçada vai ser pintada entre as duas funções, e só para deixar claro aqui nós temos que essa função aqui de baixo, essa função, peraí, não está pegando aqui a canetinha. Essa função aqui de baixo, no caso, é a f de x. E essa função aqui de cima é a g de x, ok? Então, a gente quer saber qual é a distância da calçada, já que a g de x toca numa parte da calçada aqui em cima, a parte rosinha que eu tracejei aí, e a f de x passa na parte de baixo aqui da calçada. Como é que a gente vai descobrir isso? Então vamos ter que lembrar uma coisa, algumas coisinhas sobre funções trigonométricas, né? Em especial a função seno. Normalmente essa função trigonométrica, a função seno, ela vai ter um padrão que vai ser assim, ó. A função, eu vou chamar só de y nesse caso, vai ter sempre assim, a multiplicado pelo seno de b multiplicado por x mais um número c e pode ter também um número d aqui. Então é basicamente isso. Aí você pensa, peraí, eu não estou vendo essas coisas nessa função aí. Aí se você comparar, por exemplo, com f de x nós temos apenas 4 seno de x. Isso significa uma coisa, que no caso o a é 4 e que no caso b é 1, c é 0 e d é 0. Ou seja, vamos só entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a amplitude do gráfico, esse A quer dizer amplitude, vale 4. E se você for olhar o que isso significa, você vai pensar amplitude, por exemplo, já que essa linha de baixo é o f de x, a amplitude é basicamente essa distância aqui, ó, da linha do meio até a altura da função. Essa aqui é a amplitude de f, ok? Então, nesse caso, essa distância aqui vale 4. Isso que quer dizer quando a gente fala de amplitude. Eu não vou entrar em detalhe no que significa o B e o C, porque não vai importar para essa questão, mas podemos ver que B, no caso, é 1, está multiplicado x por 1, não tem nada aqui além disso, então C é 0, e não está somando com nada, então D é 0. Agora, vamos ver aqui G de x. G de x, eu vou só trocar, em vez de escrever 3 mais 4 seno de x, eu vou colocar 4 seno de x mais 3. Dá no mesmo, é só para a gente entender que no caso aqui, o A, que é a amplitude de g de x, também é 4, porque está aqui multiplicado seno de x. O B também é 1, o C também é 0, porém ele tem um número, né? Como a gente falou, pode ter um número somado aqui, e ele vai ter esse número D, que é igual a 3. Esse número D significa a translação vertical da função, ou seja, ela é, em outras palavras, igual à função f de x, porque essas partes aqui são iguais, porém está 3 unidades acima. E isso faz sentido, porque g de x está aqui, é a função de cima. Ok? Então até aí tudo bem. Nós temos essas duas funções, vimos aqui o que cada parte significa. Agora vamos pensar como responder a questão. A gente quer saber qual é a altura h, de uma ponta da calçada até a outra. Então vamos lá. Eu vou usar esse canto de cá para a gente mostrar isso. A altura vai ser basicamente o quê? Essa distância aqui, que a gente sabe qual é a amplitude de f, ok? E como essa distância de cá é a mesma, então podemos dizer que isso aqui também é amplitude de f, então nós temos duas amplitudes de f, mais essa outra distância aqui. Agora, como é que eu vou saber que distância é essa de cima? Bem, quando você tem, por exemplo, você quer saber a área ou a distância entre dois gráficos, é basicamente uma subtração entre o gráfico de cima e o gráfico de baixo. A gente viu que o gráfico de cima é o g de x e o gráfico de baixo é o f de x, então essa distância aqui vai ser g de x menos f de x. Assim nós podemos colocar isso na equação. Como é que eu vou saber qual é a altura? A altura vai ser a amplitude de f, vou colocar assim, acho que dá para entender, mais a outra amplitude, a mesma amplitude de f,
mais g de x menos f de x. Agora vamos colocar aqui os valores. A altura h vai ser a amplitude de f, que a gente já viu, é 4. Então vai ser 4 mais 4 mais... O que é g de x mesmo? 4 seno de x mais 3 menos f de x, que é 4 seno de x, ok? Então, nós temos que a altura, então, vai ser 8 mais 4 seno de x mais 3 menos 4 seno de x. Então, isso aqui pode ver que 4 seno de x vai ser cancelado. Então, falou alguma merda na internet, foi cancelado. Então, nós temos que a altura vai ser 8 mais 3, que é igual a 11. Então, tá aí a resolução, deixa eu só trazer para o meio aqui. Essa é a altura da calçada. Então, gente, isso aqui é uma coisa que, se você parar para entender do que a gente está falando, estava muito na cara, né? Por quê? Porque a diferença, imagine que g de x não existisse, o passeio na calçada fosse só sobre f de x. Então, a distância entre passeios seria basicamente 2 vezes a amplitude, seria 4 e 4, 8. Se eu coloquei uma outra onda por cima, 3 unidades para cima, então vai ser 8 mais 3. Eu só fiz isso aqui para vocês entenderem por que esse resultado faz sentido. Porque no caso aqui, quando você pegar aquela diferença ali, se as duas ondas são exatamente iguais, nós vamos cancelar 4 seno de x com 4 seno de x e vamos ter simplesmente 8 mais 3. A resposta é 11. No caso aí, esqueci de colocar a unidade, né? Olha, eu professor de física esquecendo isso. Então, 11 metros. Se gostou, deixe seu comentário aí, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, siga a gente no Instagram, no Twitter, a gente se vê no próximo vídeo.